Oi, gente! Vamos para a nossa segunda aula aí de comércio internacional. A gente vai falar hoje sobre taxa de câmbio, que é um assunto muito importante. Na verdade, é um dos principais que eu acho aí quando a gente fala de comércio internacional, né, de logística internacional. É, eu imagino que vocês já devam ter se perguntado por que que todos os dias no jornal, quem aí gosta de assistir jornal, né? Eles mostram a cotação do dólar. Gente, qualquer jornal que você assistir, seja algum jornal na internet também, né? E o jornal televisionado, todos os dias a gente tem lá uma informação do preço da cotação do dólar, né? Pode ser que muitas pessoas às vezes nem percebem isso, nem dão tanta importância. Mas por que será que todos os dias a gente tem isso sendo informado aí como uma notícia, né? Por que será que todos os dias a gente precisa saber, né? Por que eu preciso saber dessa cotação do dólar? Nossa, dólar, eu tô aqui no interior, aqui na minha cidade, né? Para mim não faz diferença nenhuma se o dólar subiu, se o dólar abaixou ou não. Mas na verdade, gente, o dólar impacta muitas áreas da economia e, consequentemente, o nosso dia a dia, a nossa vida, tá? Se a gente for pensar, né, eu já até comentei na aula anterior que muitas das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia são coisas que não foram produzidas aqui no Brasil. Por exemplo, o celular, que eu tenho certeza que a maioria está assistindo a aula por onde? Pelo celular. Será que o celular foi produzido aqui no Brasil? Pode ser, ele pode ter sido importado, mesmo que ele tenha sido produzido aqui no Brasil, com certeza ele deve ter utilizado o quê? Uma matéria-prima, um componente, algum produtinho ali que foi produzido em outro país. Esse produtinho, essa matéria-prima ou o próprio celular que foi produzido em outro país, para ele ser importado aqui para o Brasil, a gente precisou comprar, né? A gente não, né? A empresa lá que produziu o celular, ela precisou comprar ele e ela comprou em quê? Em dólar. Então, se o preço do dólar tá alto ou tá baixo, vai impactar diretamente no preço do celular e vai impactar diretamente no preço do meu bolso que tô indo lá na loja comprar o celular. Nem sei onde ele foi produzido, mas vai impactar. Assim como muitas das coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, mesmo as coisas que são produzidas no Brasil, por exemplo, até mesmo se a gente for pensar algum produto agrícola, você vai comprar um tomate na feira, mas às vezes o fertilizante que foi utilizado naquele tomate veio de fora, veio de outro país, foi comprado em dólar, certo? Ou às vezes, por exemplo, o preço do café. O café, como ele é exportado, muitas das vezes os produtores eles precisam exportar o café. Se o café, o preço do dólar está num valor que não está tão favorável para a exportação, às vezes o produtor exporta menos café e vende mais café no mercado interno. Isso faz com que aumente a demanda do café no mercado interno e vai fazer com que ele diminua o preço e por aí vai. Né? Então, a influência do dólar ele vai ter um impacto em várias áreas da economia e, consequentemente, nos produtos que a gente compra aí no nosso dia a dia. A gente dá ao nome de política cambial a maneira como que o governo pode interferir no comércio internacional a partir de determinadas políticas que ele pode fazer para regular o comércio aí com outros países. Né? Uma das coisas que o governo faz para regular o comércio entre os países é justamente interferir aí na taxa de câmbio. Não interferir na taxa de câmbio, mas quando a gente fala que o governo ele tem uma determinada política cambial, ele vai ter alguns instrumentos, alguns atos que ele vai fazer para ajustar a taxa de câmbio para tentar regular o comércio com outros países, tá? Só que assim, gente, o governo, aqui no Brasil principalmente, dificilmente ele vai interferir na cotação de câmbio. Ele pode interferir de maneiras, vamos dizer assim, indiretas. Como que o governo interfere de maneiras indiretas? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está passando agora, né, por uma crise desde o ano passado, e o que aconteceu? Desde o início da crise, na verdade, desde antes da Covid aí, a cotação do dólar, já a gente vai entender como é que funciona, mas o que estava acontecendo? O preço do dólar estava subindo. E aí o que aconteceu? O governo, para impedir
impedir que subisse mais, ele utilizou de uma política cambial que foi o que a gente chama de vender dólar no mercado. Então, o que o governo fez? Ele foi lá no mercado, na nossa economia, e colocou um tanto de dólar lá à disposição para todo mundo comprar. Isso, aí a gente lembra lá da disciplina de economia. Quando eu tenho uma oferta muito grande de um determinado produto, o que acontece com ele? Ele diminui o preço. Então, foi isso que aconteceu. O governo jogou dólar na economia, o dólar conseguiu dar uma diminuída no seu preço, abaixada, certo? Então, isso é o que a gente chama de política cambial. O fato do Banco Central ir lá e vender dólar no mercado fez com que parasse um pouco a subida do dólar. Gente, porque de verdade, se o governo não tivesse entrado no ano passado vendendo dólar, o dólar tinha chegado a mais de R$7. E o máximo que ele chegou aí foi, né, beirando os R$6 ali. Né? Então, o governo ele tem algumas políticas, tá? A gente não vai entrar em detalhe de quais são essas políticas aí, porque é uma parte mais, assim, até na parte econômica. A gente só precisa entender que o governo tem algumas maneiras legais, né, de tentar ajudar a segurar aí a taxa de câmbio. Nem sempre dá certo, tá, gente? A não ser que seja alguma ação bem mais invasiva, mas o Brasil ele não adota esse tipo de postura. Geralmente é uma postura mais branda. Certo? E mercado cambial. Quando a gente fala assim a palavrinha mercado cambial, é o que a gente chama de mercado de câmbio ou conhecido também como mercado de divisas. Divisas, gente, é dinheiro, né? Divisas é dinheiro. Só que geralmente quando a gente fala mercado de divisas, a gente está falando de dinheiro que pode ser comercializado assim, em outros países. Aí vem a questão do câmbio. Né? E o que é esse mercado cambial? Né? O que é o mercado de câmbio? Ele é formado pelos agentes econômicos que vão comprar e vender a moeda para atender suas demandas. Então, por exemplo, quem que é um agente econômico? Vamos pensar no exemplo de um agente econômico? Eu posso ser um agente econômico. Como que eu posso ser um agente econômico? Eu vou viajar, por exemplo. Eu posso ir lá na casa de câmbio, pegar meus reais, transformar em dólar para viajar. Então, eu sou um agente econômico, que estou comprando dólar para atender a minha necessidade. Uma empresa pode ser um agente econômico? Claro, a empresa vai lá e compra dólar porque ela quer comprar um produto, ela quer importar um produto para sua empresa. Ou essa própria empresa está exportando o produto, ela recebe dinheiro em dólar, então ela vai lá e vende o dólar para transformar em real para ela utilizar aqui na operacionalização aí da sua atividade, né? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Uma empresa compra um produto da Alemanha. Essa empresa demanda moeda externa, que pode ser dólar ou euro, que é exatamente esse exemplo que eu acabei de dar aqui, né? Visto que ela precisa honrar o pagamento das suas dívidas de acordo com o contrato, que pode exigir o pagamento na moeda local, em euro ou em dólar. Então, quando a gente fala de mercado cambial, gente, é esse processo que a gente tem de troca de mercadorias e produtos por dinheiro, só que a nível internacional. Então, assim, vamos imaginar, quando a gente fala o mercado consumidor aqui do Brasil, o mercado consumidor aqui da nossa cidade. Você vai lá numa lojinha lá do centro, você vai comprar um produto, você vai comprar uma calça, você vai comprar um tênis, você vai no supermercado comprar uma comida. O que você vai fazer? Você vai levar o seu dinheiro, o seu real, e vai trocar pelo produto, certo? Né? Essa troca é o que faz funcionar o mercado. Com relação aos produtos que você vai comprar fora do país, que você vai comprar de uma empresa que seja internacional, ou você vai vender, vai acontecer a mesma coisa. Só que, porém, eu não vou simplesmente pegar o meu dinheiro aqui que é real e ir lá na Europa e comprar um produto lá, um vinho lá na Itália com o meu real. Eu vou precisar fazer essa conversão desse dinheiro. Então, o mercado cambial é um mercado um pouquinho mais complexo do que você simplesmente comprar aqui no mercado nacional, né? Porque você vai ter que ter também essa alteração aí, não alteração, mas você vai ter que ter aí essa conversão do dinheiro que você tem para o dinheiro de outro país, certo? Então, vamos prosseguindo aí nessa questão do mercado. Quando a gente fala que eu tenho uma moeda, que é a nossa moeda aqui, que é o real, mas eu tenho também uma moeda estrangeira,
eu vou precisar ter o quê? Uma referência. Mas, gente, peraí, como é que eu sei que o real vale tanto e a outra moeda vale tanto? O real vale R$ 1 e a outra moeda vale, sei lá, R$ 5? Como que eu faço isso, né? Para a gente chegar nesse preço, quanto que vale uma moeda e quanto que vale a outra, é justamente pela ação do mercado cambial. Aí, gente, isso aqui vem uma questão lá da economia também. Esse preço de uma moeda frente à outra moeda aqui, não sou eu que vou estipular, não é você que vai estipular, não é o governo dos Estados Unidos, não é o governo do Brasil que vai estipular. Isso é estipulado por meio das transações que ocorrem no mercado cambial. Ou seja, eu sempre vou ter empresas, pessoas que vão estar ali no mercado querendo comprar reais, querendo comprar dólares, querendo vender reais, querendo vender dólares. Então, assim, quando a gente tem uma demanda muito grande por aquele dinheiro, o preço daquele dinheiro frente a outra moeda do outro país vai se alterar, certo? Então, assim, a gente tem que entender isso, que quando a gente fala de câmbio, a gente tá tratando a moeda como um produto. É como se eu quisesse comprar a moeda do outro país, com o próprio dinheiro. Mas com qual dinheiro? Com o meu dinheiro, certo? Então, vamos tentar. Não sei se com esses conceitos a gente já consegue definir aqui o que seria a taxa de câmbio, que é o mais importante, que é onde a gente quer chegar. A taxa de câmbio nada mais é do que o preço de uma moeda medida em unidade de outra moeda. Então, no caso aqui do nosso Brasil, a taxa de câmbio aqui no Brasil vai ser o preço de uma moeda estrangeira. Então, por exemplo, vamos pensar no dólar. Então, vai ser o preço do dólar frente ao preço do real, certo? Então, vamos pegar um exemplo, que eu acho que com um exemplo é mais fácil. Suponhamos que eu tenho, então, o real e o dólar, e vamos pensar o seguinte: quantos reais são necessários para comprar $1? Então, quer dizer, vamos pensar aqui no dólar como sendo um produto. Então, faz de conta que eu quero comprar um celular. Quanto que custa um celular? O celular custa quanto? R$ 1.000. Tá, eu vou comprar um sorvete. Quanto que custa o sorvete? O sorvete custa R$ 2. Eu vou comprar $1. Quanto que custou o dólar? Não sei. Aí o que eu faço? Eu vou lá e vejo a taxa de câmbio do dia. Se eu for lá e ver a taxa de câmbio de hoje, estava 5,59. Então isso significa que para eu comprar $1, eu vou gastar R$ 5,59 para comprar somente $1. Deu para entender? Isso, gente, é a taxa de câmbio, certo? O preço de uma moeda com relação a outra, ou seja, quanto que eu gasto da minha moeda, se a gente está no Brasil, então eu vou falar do real, quanto que eu gasto em reais para comprar $1? Eu quero comprar €1. Quanto que eu vou gastar em reais para comprar €1? Eu não sei quanto está hoje, mas eu acho que com certeza deve estar mais de 6. Suponhamos que seja R$ 6. Eu gasto R$ 6 para comprar somente €1. Certo? Então, isso é taxa de câmbio. Quanto de dinheiro que eu vou gastar para comprar uma outra moeda de outro país. Certo? E lembrando, como eu falei agora há pouco, não é o governo que estabelece. Mas a taxa de câmbio é R$ 5? Quem falou que o dólar custa R$ 5? Quem que falou que o euro custa R$ 6? Isso é o mercado cambial. As próprias empresas comprando e vendendo moedas todos os dias. Gente, esse mercado cambial é um mercado gigante. Todos os dias são movimentados milhões e milhões, bilhões, né, vamos dizer assim, de transações envolvendo a compra e venda de uma moeda e outra. Por quê? Porque no mundo inteiro, gente, todo momento a gente tem um comércio sendo realizado. E a pessoa de um país que vai comprar uma coisa de outro país, ela precisa trocar a moeda daquele país pela do que ela está comprando. Geralmente, gente, a maioria das movimentações internacionais, do comércio internacional, se dá em dólar, a maioria.
Mas tem muitas outras moedas que também são muito movimentadas. Por exemplo, se você vai fazer negócio com a Europa, geralmente você vai fazer negócio em euro, não em dólar. Mas isso aí também geralmente é muito ajustado pelo contrato de compra e venda daquele produto, assim, falando a nível de empresa, tá, gente? Agora, por exemplo, se você vai passear, se você quer comprar dinheiro para você passear, então suponhamos que você vai para o Japão. No Japão, você não vai comprar dólar, você vai comprar iene, que é a moeda japonesa. Ah, eu vou para Inglaterra. Para Inglaterra não. Para Inglaterra. Eu vou comprar libra, que é a moeda que se usa na Inglaterra. Ah, eu vou para a França. A França você pode comprar euro. Né? Eu vou para os Estados Unidos, vou comprar dólar, tá? Eu vou para Argentina. Vou comprar o dólar argentino. Mentira, gente, é o peso argentino, tá? A Argentina é um país que aceita, se você for lá, principalmente nas cidades limítrofes aqui do Brasil, você consegue, dependendo da cidade, gastar até em reais, tá? Que em algumas cidades aceitam. Você consegue gastar em dólar e você consegue gastar em peso argentino. Isso acontece também em muitas cidades limítrofes aqui do Brasil, do Paraguai, certo? Então, assim, aqui na nossa região é até um pouco mais fácil. Na região aqui do Mercosul, que vocês já aprenderam o que é o Mercosul, né, gente? Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, isso aí é até mais facilitado. Principalmente naquelas cidades que fazem divisa, né? E que tem um comércio muito grande ali entre pessoas, não empresas, mas pessoas mesmo. Pessoa que mora na divisa da Argentina, que mora na divisa do Brasil, que mora na divisa do Paraguai, que vai e vem. Aquelas comércios ali da região, essas pessoas conseguem muitas vezes comprar um produto e outro ali no supermercado, numa loja, sem precisar trocar a moeda de um país pelo outro, tá? Certo. E aí, gente, o que acontece? Né? Continuando com essa questão, como que eu chego então, gente, nessa questão do valor da taxa de câmbio? Como eu falei, se a moeda de um determinado país é considerada como se fosse um produto, o preço dessa moeda vai valorizar e desvalorizar de acordo com a oferta e demanda daquele produto. Então, se a gente tem uma alta procura por dólares, o povo só querendo comprar o dólar e ninguém querendo comprar real, o que vai acontecer? O preço do dólar vai subir e o preço do real vai lá para baixo. Foi o que aconteceu agora. Mas por que aconteceu isso, professor, nessa questão aí da pandemia? Porque, gente, no mundo inteiro, as pessoas começaram a ficar com medo de comprar, com medo de comercializar. Então, se ninguém está comprando produto, por exemplo, do Brasil, nem mesmo a gente aqui dentro, então a gente está tendo uma demanda baixa pelo real, certo? Então o preço dele só tende a cair. E aí as pessoas, as empresas principalmente, elas vão tentar se apoiar no que é forte. O que é forte? O dólar, a economia que trabalha em dólar, as empresas que são, por exemplo, dos Estados Unidos e de outros países que comercializam em dólar. Então o dólar frente ao real, é isso que está acontecendo. A gente está tendo uma desvalorização do real frente ao dólar, tá? Não sei se eu consegui ser bem clara nesse ponto. Quando a gente fala, então, que tem uma desvalorização da taxa de câmbio, significa que está tendo, então, um aumento. Estou falando exclusivamente do dólar, mas serve para qualquer outra moeda, tá, gente? Então, se o dólar se valorizou, significa que a gente está tendo um aumento da demanda por dólar. E se o real se desvalorizou, significa que está diminuindo a demanda ali pelo real. Consequentemente, o que vai acontecer? Quando eu falo que o real está desvalorizado, eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólares, tá? Então vamos pensar o seguinte, olha. Na prática, né? Quando a gente tem um aumento do dólar, ou seja, um aumento na taxa de câmbio, significa que eu vou precisar de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Antes, gente, em 2019, lá, bem antes da pandemia, antes dessa crise louca que a gente está vivendo, a taxa de dólar estava lá nos seus 4,15, 4,20, 4,30 no máximo. Isso significava o quê? Que eu gastava R$ 4,15 para comprar um dólar. Quando a gente começou a entrar em crise e a moeda nossa começou a se desvalorizar, né, a cotação aí ó, tá na base aí de 5,50, 5,60, isso significa que o quê? Antes eu gastava 4,15 para comprar um dólar, agora eu gasto quanto? 5,50. Então põe na ponta do lápis, Então vamos pensar o seguinte, suponhamos que
eu vá importar um produto lá dos Estados Unidos. Pode ser um... Vamos pensar, gente, no termo de pessoa física, para ficar mais fácil. Você vai lá no site lá do Lightning Box, China, não sei o quê, e vai comprar um relógio lá da China. Eu sei que muita gente já deve ter feito isso aí. Eu já comprei produtos da China, tá, gente? Também. É mais barato, né? Com certeza. Então, suponhamos que eu vou lá comprar um relógio lá da China, nesse site Xing Ling aí. Tem vários. Aí o relógio custa $50, tá? Não vamos fazer $10 que fica mais fácil de eu fazer a conta. Suponhamos que o relógio custa $10. Suponhamos que lá no ano de 2019 eu ia comprar esse relógio pagando $10. Aí vamos fazer a seguinte conta. Quantos reais eu ia gastar para comprar esse relógio? Ele não custa $10? Custa. Quanto que vale cada dólar? Não custa, lá na época, não custa 4,15? 4,15. Nossa, gente, desculpa minha letra aí, tá? Isso significa o quê, gente? Que ao final eu gastaria quantos reais então para comprar esse relógio que custava $10? Eu iria gastar R$41,50. Então, lá na minha fatura do meu cartão de crédito, no boleto, seja lá a maneira como eu ia usar para pagar esse relógio que eu comprei lá no site da China, eu gastei quanto? R$41,50. Agora aqui em 2021, suponhamos que esse mesmo relógio continua, gente, com o mesmo preço, $10. Ou seja, não aumentou. Nossa, que legal! Não aumentou o preço do relógio. Vou comprar mais um, porque agora estragou, vou comprar de novo. Aí, então, eu vou saber quanto que eu vou pagar em reais. Os mesmos $10 vezes a taxa de câmbio. Só que a taxa de câmbio agora tá quanto? 5,50. Então, $10 vezes 5,50. Quanto que vai sair o meu relógio? R$55. Nossa, professora, mas o preço do relógio não mudou, mudou? Continua os mesmos $10. Sim, só que eu vou pagar em dólar? Não, eu vou pagar em reais, então eu preciso usar a taxa de câmbio. A taxa de câmbio subiu de 4,15 para 5,50. Então, eu vou gastar em reais, olha aqui, R$13,50 a mais para comprar esse relógio que, na verdade, está com o mesmo preço. Mas a taxa de câmbio mudou, então o meu custo aumentou. Por que que nós estamos vivendo uma crise? Por que que a gente está percebendo o preço de tudo subindo, gente? Justamente por causa disso, porque o dólar está nas alturas. E o dólar é responsável justamente por esse comércio. E as empresas brasileiras dependem de matéria-prima, dependem de componentes para fabricar os seus produtos aqui no Brasil. Então, tudo, gente, que a gente está importando de outros países, que a gente está trazendo de outros países para cá, tá acontecendo isso daqui, ó. Tá subindo o preço. Tá subindo o preço por quê? Porque o dólar tá mais alto, tá? Então, aqui, ó, nessa conta boba que a gente fez aqui, a gente conseguiu ver, olha só, que eu vou pagar a mais R$13,50 por um produto que não teve alteração de preço, mas a taxa de câmbio influenciou de uma maneira muito negativa na importação desse produto. Então, isso faz com que esse produto fique o quê para mim? Muito mais caro. Então, esse relógio está muito mais caro do que eu comprei antes. Mas ele continua no mesmo preço, então o efeito foi a taxa de câmbio. Agora, imagina, gente, esse efeito sobre empresas que compram milhões por mês, sobre todos os produtos que são comercializados aqui no Brasil, sobre todos os produtos que dependem de uma matéria-prima, que dependem de um componente de alguma coisa de fora do Brasil, certo? Então, isso faz com que o preço dos produtos aumentem. E aí, quanto mais o preço dos produtos aumenta, mais a nossa economia se enfraquece e acaba que entra no ciclo vicioso, porque aí mais o dólar se fortalece e mais o real se desvaloriza, certo? Então, gente, a cotação do dólar, a taxa de câmbio, ela tem um impacto muito grande nas nossas vidas, tá? E assim, além, gente, dessa questão da oferta e da demanda que eu falei lá atrás com relação à valorização e desvalorização das moedas estrangeiras, a gente também tem outros fatores que podem fazer com que uma moeda se desvalorize frente à outra. O principal é a oferta e a demanda. Porém, a gente tem outros fatores, como, por exemplo, gente, principais aí, fatores políticos e econômicos, tá?
a desvalorização do dólar, não só do dólar não, a desvalorização do real frente ao dólar, frente ao euro e as outras moedas internacionais, hoje, né, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, o principal, né, fator foi a crise econômica gerada pela Covid, ou seja, é um fator que não está nem aqui, né, um fator, vamos dizer assim, de saúde pública, que desencadeou várias questões políticas e econômicas ao redor do mundo, e uma delas é a questão aí da desvalorização da nossa moeda. Quando a nossa moeda está desvalorizada, gente, a gente pode falar que ela está enfraquecendo. E o dólar, por exemplo, o euro e outras moedas estão se fortalecendo. Mas, gente, isso não acontece só com o real, não, tá? A gente tem várias outras moedas do mundo aí que se desvalorizaram muito agora com relação ao Covid. O próprio dólar, ele é desvalorizado em relação ao euro. Então, assim, quando a gente vai comparar a moeda, não existe uma moeda que ela é totalmente valorizada frente a todas as outras. Por quê? Porque a cotação, ela é individual. Eu vou cotar, eu tenho uma taxa de câmbio do real para o dólar, eu tenho uma taxa de câmbio do real para a libra, eu tenho outra taxa de câmbio que é totalmente diferente do real para o euro, eu tenho outra taxa de câmbio que é totalmente diferente, que pode ser, por exemplo, que o real seja valorizado para o peso mexicano, para o peso argentino e para outras moedas aí do mundo, tá? Quando eu falo que o real está desvalorizado, eu estou falando aqui especificamente frente às moedas fortes do mundo. Euro, dólar, libra, mas quando a gente pega moedas de outros países, em muitas delas o real ele é muito mais valorizado do que essas outras, tá? Tá, e como que funciona esse mercado, gente? E se eu quero então comprar dólar, o que eu vou fazer para eu comprar dólar? Como que funciona isso? Como que é essa taxa de câmbio? Porque quando a gente olha lá no site uma taxa de câmbio, muitas vezes a gente vê lá um gráficozinho, né? Tá aqui o gráficozinho, tal. E aí a gente vê lá, nossa, o câmbio subiu, o câmbio diminuiu, o câmbio aumentou, diminuiu, tal. Eu vou até entrar aqui no site, gente, e gravar um gráficozinho da cotação de hoje e vou inserir aqui na nossa aula, só para vocês verem como é que funciona isso, tá? Mas então, essa taxa de câmbio, ela tem vários valores, tá? Eu tenho a taxa de câmbio para compra da moeda, para venda da moeda. Então, por exemplo, se eu, né, uma pessoa física, quero comprar dólar, porque eu vou viajar, porque eu vou fazer alguma coisa, né? Geralmente é porque a pessoa vai viajar. O que eu vou fazer? Gente, eu vou numa casa de câmbio, num banco, aí um banco que faz operação com dólar, tá? Aqui na nossa região, aqui em Três Corações, né, até onde eu sei, não tem casa de câmbio. A casa de câmbio mais próxima é na cidade de Varginha. E aí, se eu vou lá nessa casa de câmbio e eu quero comprar dólar, eles vão me oferecer o dólar pela taxa de venda, tá? Essa taxa de venda. Gente, essa taxa de venda costuma ser um pouquinho mais cara do que essa que a gente vê aí na televisão, tá? Na situação contrária, suponhamos que eu viajei para fora do país, sobrou dólar. O que eu vou fazer com esse dólar aqui? Né? Não vou gastar ele aqui na vendinha, não vou gastar ele no sacolão, não vou gastar numa loja. Eu preciso transformar esse dólar em reais. Aí eu vou lá na casa de câmbio e vou vender o meu dólar. Então a casa de câmbio vai me oferecer o que a gente chama de taxa de compra. Por quê? Porque a casa de câmbio vai me comprar aqueles dólares. Aí o que vai acontecer, gente? O preço desse dólar que ele vai me comprar, da taxa de câmbio, vai lá para baixo. Por quê? Ele precisa me comprar no preço baixo para depois ele vender no preço mais alto. Então, sempre, gente, a taxa de câmbio para venda, ou seja, que o banco, a casa de câmbio vai me vender, sempre vai ser mais alta do que a taxa de câmbio para compra do dólar. Então, se você tem dólar para vender, você não vai conseguir vender naquele valor que você vê lá no jornal. Você sempre vai vender perdendo um pouquinho de dinheiro, tá bom? Gente, aqui tá um site muito utilizado aí para ver a cotação do dólar, que é o site da Economia UOL, mas você pode digitar no Google cotação do dólar, que tem vários sites que vão te mostrar aí a cotação em tempo real aí do dólar, tá?
ou de outras moedas. Então aqui a gente tem aqui, por exemplo, dólar comercial, e aí aqui, ó, é a variação do dia. Então, desde o horário da abertura aqui da cotação até o horário do encerramento aqui, que são aqui às 16 horas e 17 horas. Então, assim, a cotação do dólar comercial encerrou às 5,56, mas em alguns momentos do dia subiu, caiu, tá vendo? Certo? Aqui a gente tem a cotação do euro. Olha só, gente, o euro tá cotado aí a 6,69. Nossa, cliquei sem querer aqui, peraí. O euro tá cotado aí a 6,69. E aqui a gente tem algumas outras moedas, olha só, a Libra, gente, a Libra é uma das moedas mais valorizadas do mundo, a cotação dela tá 7,78, isso significa o que, gente? Aqui, ó, para comprar $1, eu vou gastar R$ 5,56, para comprar €1, eu vou gastar R$ 6,69, para comprar uma Libra, a Libra é a moeda da Inglaterra, tá, gente? A Inglaterra, só relembrando aí, ela não tinha, mesmo quando ela fazia parte da União Europeia, ela não tinha aderido à zona do euro, então ela sempre manteve a Libra como a sua moeda oficial. Para eu comprar uma Libra, eu vou gastar R$ 7,78. Agora, olha que curioso aqui, gente, eu falei do peso argentino para vocês, olha só como o peso argentino é desvalorizado frente ao real. Para eu comprar um peso argentino, eu gasto 6 centavos. Por que será que as pessoas gostam de viajar para a Argentina, que falam que é muito barato comprar as coisas na Argentina? Por causa disso aqui, ó. O peso argentino, a moeda da Argentina, é desvalorizada frente ao real. É o contrário do que acontece com o real e o dólar. Então, se vocês quiserem viajar para um país legal, interessante aí, e gastando pouco, né, poucos reais, é Argentina, porque o peso argentino é muito desvalorizado. Isso aqui, gente, desvalorizou muito também aqui agora na pandemia, tá bom? Aí aqui, quando você chega um pouquinho mais para baixo, a gente tem um conversor de moeda que você pode utilizar qualquer moeda do mundo aqui, ó, se você quiser, tá? Você pode pegar qualquer uma e colocar aqui. Então, por exemplo, né, eu vou comprar, eu vou lá no site lá da China lá e quero comprar um tênis. O tênis custa $50. Olha só, quanto que eu vou estar pagando em reais? De acordo com a cotação do dia, tá, gente? R$ 278. Ah, vamos cotar aqui na Argentina? Eu falei da Argentina, agora fiquei curiosa. Então, aqui na Argentina, suponhamos que eu vou lá na Argentina e vou comprar algum produto lá que custe, sei lá, 100 pesos argentinos. Eu vou estar gastando, gente, R$ 6. É claro que lá você não vai comprar, né? O preço dos produtos é um pouco diferente, né? Não vai ser tão equivalente aqui, igual, por exemplo, aqui, sei lá, você vai comprar um refrigerante aqui a R$ 5. Lá não vai ser 5 pesos. Lá, às vezes, vai ser um refrigerante, vai ser 100 pesos, vai ser 200 pesos. É igual quando a gente tinha antigamente aqui no Brasil, antes de ter o real. Quem é mais velho aí pode se lembrar, a gente tinha uma inflação altíssima, as coisas custavam várias unidades de moeda. Então, por exemplo, você ia no mercado comprar, sei lá, um pacote de bolacha, você não ia gastar R$ 2, R$ 3. O pacote de bolacha custava 500 cruzeiros, 1.000 cruzeiros, certo? Quando a moeda é muito desvalorizada. A mesma coisa pode acontecer no caso de moedas mais desvalorizadas como a da Argentina, tá bom? Mas assim, é muito interessante você brincar com isso daqui, tá? Aí, ó, eu quero saber mais informações sobre o dólar, porque aqui tá só a cotação do dia, eu quero ver o histórico. Aí quando você clica aqui, ó, abre essa outra telinha que você tem a possibilidade de ver o gráfico. Você tem a possibilidade de ver o gráfico dessa moeda nos últimos períodos aí, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a cotação do dia, mas eu posso ver aqui o histórico. Então, olha só, eu cliquei aqui em histórico, aí abriu o histórico de uma semana. Então, desde, ó, quando eu passo mais, olha aqui que legal, vai me passando, ó, sexta-feira, 9 de abril, o dólar tava 5,67. Aí aqui, ó, na segunda, 12 de abril, subiu para 5,72 e vai indo, olha só, hoje ele fechou a 5 e... Aqui ainda não tá de hoje, tá, gente? Tá de ontem. Ele fechou ontem 5,58. Eu quero ver do último mês. Você muda aqui, ó. Olha só, já vai mudar aqui. Aí você vai passando mal, você vai vendo a cotação do dólar. Eu quero ver do último ano. Olha só. O último ano, ó, se eu passo aqui o mouse, ó, o valor mais baixo que ele chegou, gente, foi a 4,85 de 8 de junho. E o valor mais alto foi aqui, ó. 5,86 no dia 12
de maio. E aí aqui vem a variação, ó, cada vez que eu vou passando o mouse eu consigo ver. E olha só que legal, gente, aqui embaixo eu tenho o histórico da cotação bem pequenininho aqui, tá vendo, ó? Desde lá 2017 até 2020. Olha só, aqui tava bem baixinho, tá vendo? E à medida que foi passando, ele foi subindo, 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 subindo. O que a gente tá vendo aqui em cima é esse pedaço aqui, ó, que tá mais em cinza. É o que tá aqui em cima. Tá vendo? Então, assim, 2 anos atrás o dólar tava, 3 anos atrás, na verdade, o dólar tava muito menor do que tá hoje. Certo? Além do mais, gente, a gente tem a diferença também entre dólar comercial e turismo. Isso também a gente sempre tem essas diferenças lá nas cotações. Qual que é a diferença do dólar comercial e turismo? O dólar comercial é aquele que pode ser negociado por empresas ou instituições financeiras. São aqueles valores, gente, que são aquelas transações, né, na verdade, que são caracterizadas por um alto volume, tá? Então, uma empresa vai importar um produto ou vai exportar um produto, uma grande quantia de dinheiro, tá? Então, aí, o dólar comercial, ele pode ser vendido a um preço menor. Por quê? Porque pela questão da quantidade, tá? É como se você estivesse comprando ou vendendo o dólar no atacado, tá? E aí já o dólar turismo seria o dólar no varejo, que aí ele pode ser comprado por qualquer pessoa, né? Por uma pequena empresa que quer trocar uma pequena quantidade de dinheiro, por uma pessoa física que quer ir lá e comprar dinheiro para viajar, certo? Então, quando a gente tem um volume de negociação pequeno do dólar, a gente fala que ele é movimentado pelo dólar turismo. Então, o dólar comercial ele tende a ser mais barato e o dólar turismo tende a ser o quê? Mais caro. Ufa, pronto. Chegamos ao final da nossa aula aí, gente. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.